De volta com o cenário político, hoje estamos entrevistando o advogado Luiz Carlos Filho. E você pode participar aqui do nosso programa através das redes sociais, através do nosso WhatsApp, que está na tela. Interaja conosco, mande a sua pergunta, mande a sua participação na noite desta segunda-feira. Lembrando que Carol Ribeiro retorna amanhã ao seu posto aqui nesta poltrona. A gente continua durante aí os próximos meses com entrevistas presenciais, com entrevistas remotas, mas sempre levando informação para você que nos acompanha aí de casa. Um outro lembrete importante é que as nossas entrevistas, elas estão lá no nosso canal do YouTube, né, aqui da TCM. Você acessa lá o YouTube, pesquisa TCM10HD, que você pode ouvir e pode rever aqui as nossas entrevistas. Sobre vacinação, Mossoró suspendeu nesta segunda-feira a aplicação das primeiras doses contra a Covid-19. Continua a vacinação para D2. Então, se você precisa tomar a D2 da vacina contra a Covid, busque a sua unidade básica de saúde do seu bairro, vá até o ginásio do SESI para você receber a vacina contra a Covid. A governadora Fátima Bezerra afirmou que chega amanhã um novo lote do Ministério da Saúde com mais de 40 mil doses de vacinas. Chega de meio-dia. Então, pela logística aí do envio dessas doses aos municípios, possivelmente deve chegar ou na tarde de amanhã aqui em Mossoró ou no início da manhã da quarta-feira. Então, no entendimento aí que a gente tem, né, na experiência observando o envio dessas doses, quarta-feira deve normalizar a aplicação da primeira dose aqui em Mossoró, que está na faixa etária dos 33 anos. Então, se você tem 33 anos ou mais, possivelmente, quarta-feira deverá ser retomada esta vacinação. Já tomou a sua dose, Isaías? Tem 30 ainda? Não, meu é novo demais, é um menino. Eu acho que a base dos 30 aí na próxima semana, né? Acredito que por aí. Vai chegar a vacina e vai vacinar todo mundo. Problemas de falta d'água chegam com frequência aqui para a gente da redação do jornalismo TCM. Agora a denúncia veio lá dos moradores do trecho da Avenida Presidente Dutra. Lá, esse problema já se estende por 2 semanas. Dona Maria dos Navegantes ligou para o jornalismo da TCM para mostrar um problema que afeta diretamente o dia a dia e o bolso dela: a falta d'água. Proprietária de uma rede de hotelaria, o jeito está sendo investir no carro-pipa, mesmo sem ter total condição para isso. 2 semanas que está a falta d'água aqui na Avenida Presidente Dutra. Então eu estou trabalhando, comprando caminhão d'água. Eu já comprava água, mas agora aumentou mais a demanda. Esse é o hotel de Dona Maria. Ele fica localizado aqui na Avenida Presidente Dutra, no bairro Alto de São Manuel. Ela conta que essa não é a primeira vez que eles sofrem com esse problema. E enquanto falta água nos empreendimentos e nos residenciais, por fora, ela sobra. Isso por causa de um vazamento desconhecido na calçada ao longo da via. Esse vazamento já está com mais de 3 semanas, a CAER não resolve. Seu Francisco abriu as portas da sua casa para mostrar que a situação não é brincadeira. Sem água na torneira, na caixa e também sem previsão de volta. Lá em casa não tem água para nada, sabe? A gente está com a roupa suja. Aqui, mais de 16 dias sem água. A gente sai dormir esperando essa água, vem hoje, vem amanhã, só promessa. Outro morador da região que compartilhou conosco a dificuldade do dia a dia por causa da falta d'água foi seu Nabi. E ele explicou que com isso o gasto acaba se multiplicando. O bolso é quem paga o pato, né? O bolso da gente. A gente precisando e ali instruindo, né? Na frente. E ninguém sabe o motivo desse vazamento? Não, ninguém está sabendo não, o motivo não. Só eles da CAEN que tem um aparelho que deve descobrir, né? Pois é, nós falamos com a Caerne, que explicou que um reparo foi feito aí no fim da semana. Mas tem outra questão. A Caerne lembrou que boa parte da cidade estava sem água ou com abastecimento reduzido na semana passada. E que isso também pode ter afetado os moradores. Segundo a Caerne, agora o abastecimento está normalizado. A gente espera isso. Eu tenho recebido na rádio, ali na rede TCM, informações de canos estourados, né, e não é só uma vez não, né, são várias ligações, além da falta d'água. Então é preciso haver um certo cuidado aí ainda com relação a cano estourado, falta d'água, porque por enquanto, graças a Deus, não está faltando água.
existem esses problemas nas bombas, existem situações mecânicas que são resolvidas, demora, mas chega. Mas só quem sabe a falta que a água faz, um dia, 2 dias, 2 semanas, no caso aí da reportagem, é que sabe a dificuldade que é. Então, a CAERN precisa resolver todos esses problemas de falta d'água aqui em Mossoró. Vamos retomar a nossa entrevista. O advogado Luiz Carlos Filho é nosso entrevistado de hoje. Já falou sobre vários assuntos. Ele que é presidente estadual da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional da OAB Rio Grande do Norte. Já tenho aqui algumas perguntas e a gente começa com um questionamento interessante aqui, doutor, que é a da Caliane. Ela pergunta: perseguição é crime? E aí eu vou puxar, que ela não citou, mas eu vou puxar para o âmbito do trabalho. Sim, é crime sim perseguir. No direito do trabalho, essa perseguição ela tende a ir para um assédio moral, né? É quando alguém, normalmente de uma hierarquia superior ao perseguido, à vítima, ela de alguma forma incomoda, ela perturba o dia a dia, a paz do trabalho da pessoa. Normalmente tem como finalidade fazer com que a vítima peça demissão. É preciso essa conjugação, hierarquia superior do agressor, que a pessoa que tenha como uma finalidade o pedido de demissão, mas não tendo como finalidade o pedido de demissão, pode não haver um assédio moral, mas uma importunação, um dano moral, sim, é possível acontecer. Se vai haver crime ou não, vai depender de uma série de fatores que devem ser analisados no caso concreto. Mas, via de regra, essa perseguição termina no assédio moral. Nós temos aqui a participação do Kleber. Ele questiona aqui sobre o trabalho remoto. Muitas pessoas trabalharam remotamente do ano passado até hoje, né? E existe a possibilidade de uma pessoa ser demitida por não querer voltar ao trabalho presencial? Questiona aqui o Kleber. O trabalho remoto, ele já possuía uma legislação anteriormente ao início da pandemia. Com o início da pandemia, houve a flexibilização dessas exigências e passou a haver o simples requisito de concordância do trabalhador com os termos e um aviso anterior de 48 horas ao início do trabalho remoto. Nós dizemos que o empregador, né, que é a empresa, possui um poder diretivo, e esse poder diretivo inclui distribuir funções e atividades dentro da sua empresa. Dentro dessa distribuição de atividades, de responsabilidades e de trabalho, pode estar a necessidade de um trabalho remoto. Se o trabalho remoto ocorreu em virtude da pandemia, ou seja, a pessoa foi contratada para trabalhar presencialmente, houve a necessidade de passar um trabalho remoto, e fim da pandemia ou estando a pessoa vacinada, é natural e é legal que o empregador convide para o retorno presencial. Por quê? Porque presume-se que havia um contrato, né, um termo de acordo com essa afirmação. Daí a importância de se consultar o advogado nesse período de pandemia. A elaboração de um contrato em que estava previsto que, diminuindo os efeitos da pandemia ou estando o trabalhador vacinado, ele deveria retornar ao ambiente presencial. Então, se o trabalhador já está vacinado e não existe um motivo de saúde que o impeça de retornar, é possível sim a sua demissão, caso ele não queira retornar ao trabalho presencial. Doutor, a gente falando sobre Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor representa a ordem aqui no Estado. Aqui em Mossoró, nós já falamos, em nível de Estado, nós já falamos com o presidente da ordem há alguns dias, né, doutor Aldo Medeiros, e ele falou muito sobre a atuação em nível de Estado e confirmou a realização de eleições ainda para este ano, se não me falha a memória, em novembro. Isso. Como tem sido essas articulações dentro da ordem aqui em Mossoró, visto aí até mesmo os planos e as projeções deste pleito aqui na cidade? Isso, de fato, as eleições ocorrerão em novembro. Há um provimento do Conselho Federal com esta previsão
né, de que as eleições ocorrem na segunda quinzena de novembro. Esse ano é um ano de eleição. Como você bem falou, eu sou conselheiro estadual, né, faço parte da atual gestão da OAB, que possui uma ligação, assim fomos eleitos na última eleição. A chapa atual gestão em Mossoró apoiou a gestão estadual, também eleita, então faço parte dessa situação. Já há, sim, conversas de bastidores, há pré-candidaturas postas. Eu sou um pré-candidato, né, à presidência da OAB Mossoró, conto com o apoio da atual gestão, da atual presidente, Bárbara Paloma, a quem, inclusive, gostaria de mandar um fraterno abraço pelo falecimento do seu pai, que ocorreu esses dias. Então, nós estamos já, sim, já uma movimentação, também já a movimentação de chapa de oposição. Lá em Natal é onde o clima é mais quente, também já há uma grande movimentação. Como o Aldo falou, ele é candidato à reeleição, ele falou aqui. Há outras chapas também se movimentando, outras pessoas que desejam concorrer. A nível local, eu dispus o meu nome, né, numa reunião que tivemos há algum tempo, como candidato da situação. De lá para cá, venho consolidando meu nome. Eu tenho um desejo, sim, de ser presidente da OAB Mossoró, de poder ajudar meus colegas profissionais no fortalecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, num trabalho que eu tenho a ideia de ajudar a advocacia, de, junto com os meus colegas advogados, fortalecer a nossa atuação, né? É preciso que estejamos unidos para que a nossa classe seja defendida, né? Tenho observado que há essa necessidade, enquanto estou agora presidente da Comissão de Fiscalização, tenho observado ainda mais a fundo que é preciso, sim, que a classe esteja unida para combater aqueles que desejam um enfraquecimento da advocacia. Dentre eles, os que não são profissionais de direito e tentam agir dessa maneira. O Niel do Sumaré está acompanhando aqui a nossa entrevista. Muito obrigado pela audiência. O João, diretor da UPA, também conosco. A hoje presidente Bárbara Paloma possivelmente não deverá concorrer à reeleição, né? E qual a avaliação que o senhor faz da atual gestão da OAB aqui em Mossoró? Isso, a atual presidente Bárbara Paloma já externou o seu desejo de não concorrer à eleição. Inclusive, partiu dela, né, esse convite para que eu assumisse aí uma candidatura. A avaliação que eu tenho para fazer da gestão de Bárbara Paloma é que ela foi muito boa, né? Se nós analisarmos que enfrentou 1 ano e meio praticamente de pandemia, né, teoricamente só pôde agir como havia planejado no seu plano de gestão por praticamente 1 ano e 2 meses, ou seja, 2019 e o início de 2020, nós podemos avaliar como muito positiva. Enquanto conselheiro estadual, sou testemunha da participação dela nas reuniões da seccional da OAB estadual, sempre reivindicando os direitos dos advogados aqui do interior, aqui de Mossoró, aqui de Caraúbas, né, a sua cidade, que é também vinculada a Mossoró, de Apudi, de Areia Branca, né? Sempre que eu estava nas reuniões, Bárbara também estava lá, cobrando repasse de valores para melhorias aqui, cobrando a vacinação, cobrando projetos da Caixa de Assistência, né? Eu e ela firmamos um compromisso de trazer os projetos da CARNE, que é a nossa Caixa de Assistência, para Mossoró. Conseguimos recentemente trazer 2 projetos muito importantes, que são o bate-bola da advocacia, né, e a corrida legal. São práticas esportivas que são coordenadas e subsidiadas parcialmente pela OAB, para que o advogado tenha mais qualidade de vida, pratique esportes, que é uma coisa tão importante agora, nesse momento de pandemia, o fortalecimento da nossa saúde. Então, também atuou junto aos bancos com relação às dificuldades enfrentadas pela advocacia. Temos atuado em conjunto nos presídios. A pandemia também provocou essa instabilidade, né? Durante os períodos mais críticos da pandemia, a penitenciária e a cadeia pública passaram por momentos de restrição na visitação, então os advogados tiveram dificuldade de ter acesso aos seus clientes, o que causou um enorme prejuízo para os que estão lá.
e para os seus clientes e para os seus advogados que estão aqui fora tentando desenvolver um trabalho. Então, atuamos sempre em conjunto na ideia de facilitar, de dar suporte ao advogado, porque o advogado, no exercício pleno de sua profissão, ele defende a sociedade como um todo, e aí de forma indistinta. Doutor, nosso tempo já está esgotando. A gente agradece a disponibilidade do senhor de vir conversar sobre estes importantes assuntos. Fica sempre o espaço à disposição do senhor, da OAB, aqui para demais esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo, doutor Luiz Carlos Filho, advogado. Obrigado, boa noite a todos. Eu quem agradeço o espaço. Quero deixar uma mensagem importante para a população. Busquem um advogado. A internet tem muita informação boa, mas também informação errada. Profissionais de outras áreas são importantes para as outras áreas. Se a sua dúvida é jurídica, se o seu problema é jurídico, consulte um advogado. Há um serviço simples da consulta jurídica que pode ser feito e resolver inúmeros problemas, sobretudo evitar problemas maiores. Muito obrigado, doutor. A você de casa, a gente agradece a audiência. Um abraço, João, da UPA, a todos que interagiram conosco na noite desta segunda-feira. Amanhã a gente volta, 7h25 da noite. Até lá.